Bom dia, meus jovens. Vamos reiniciar a nossa série de aulas. A gente vai agora continuar na unidade Aprender Economia, com base no livro do Paul Singer. E vamos adentrar hoje no capítulo 3. Capítulo 2 nós falamos da moeda, né, de todas as circunstâncias que podem levar a um cenário inflacionário, de como o governo pode agir para diminuir M. E agora a gente vai trabalhar outro ponto da economia que também é crucial e muito caro aos economistas, que é a repartição da renda. Mais uma vez nós vamos ver que vai ter diferentes abordagens acerca de como é distribuída a renda num determinado país, né? Aqui só como introdução, nós colocamos aqui um trecho do Karl Marx, né? Aí iniciando as nossas notas de aula. A classe possuidora e a classe proletária representam a mesma alienação humana, mas a primeira sente-se à vontade nesta alienação, encontra nela uma configuração, reconhece nesta alienação de si o seu próprio poder e possui nela a aparência de uma existência humana. A segunda sente-se aniquilada nesta alienação, vê nela a sua impotência e a realidade de uma existência inumana. É para empregar uma expressão de Hegel no aviltamento, na revolta contra este aviltamento, revolta para a qual aquela classe é empurrada pela contradição entre a sua natureza humana e a sua situação na vida, que reside a negação franca, categórica, total desta mesma natureza. Então, logo de pronto, a gente vê uma das abordagens que a gente vai se aprofundar nela, que é a visão marxista da repartição da renda. Mas, antes da gente entrar nessas diferentes abordagens, cabe aqui a gente introduzir, né, de como, por exemplo, medida essa renda, né? Como é que os economistas eles podem medir a renda da população, né? No Brasil nós temos aí o censo demográfico, né, pessoal, que tem esse fito de medir a renda de uma forma muito mais precisa, só que ele ocorre de 10 em 10 anos, né? O último que parece que ocorreu em 2010, depois você pode tirar essa dúvida. Em 2020 eu não sei se vai aí ter ou não censo, provavelmente não vai ter, né? Por causa da pandemia, ou não vai ser feito naquelas condições, né, que são feitas tradicionalmente, que é a visita de casa em casa, né, pergunta quantas pessoas moram, pergunta a renda, etc, etc. Uma prévia, né, do censo é o PNAD, né, o PNAD, que ele faz uma prévia desse censo a cada ano. Nós temos também, né, pessoal, aí o imposto de renda, é outra forma também de medir aí a renda das pessoas. Só que imposto de renda nem todo mundo está apto, né, a declarar, só quem tem uma renda, uma determinada quantia por mês ou uma renda anual de tanto, né? Então nem toda a população ela tem essa obrigação, essa obrigatoriedade de aí, né, prestar contas, como a gente chama o leão, imposto de renda anualmente. Muito bem, o que o nosso autor detecta também é que às vezes há uma pulsão daqueles que têm muito dinheiro em esconder parte da renda, até porque não é uma atitude inteligente, está dizendo realmente o quanto é que ganha, né? Então, para as pessoas quando vão na declaração de imposto de renda nem tanto, mas nesses levantamentos, né, do IBGE, a PNAD ou o censo, as pessoas acabam aí, entre aspas, esquecendo dos rendimentos, por exemplo, de juros, sobre ações, sobre títulos, etc, etc, né? Então declaram só uma renda principal, vamos dizer assim. Enquanto o pobre, ele tem a pulsão no sentido oposto, né, de declarar mais renda do que propriamente ganha. Uma vez que a renda na nossa sociedade, né, sociedade capitalista, é aí a prova do fracasso ou do insucesso de alguém. Então há uma propulsão das pessoas que ganham muito pouco, quase nada, de dizer que ganha uma quantia superior às que recebe, né? Mas costuma ser precisa esses levantamentos, né? Eles costumam ser precisos para fazer um apanhado geral da renda de um país, né? Muito bem. Temos também, né, pessoal, aí o índice de Gini, né, que a gente vai já falar aqui, né, no item 2, medidas de concentração da renda. A partir das informações obtidas dos domicílios,
podem-se realizar várias comparações. Por exemplo, grupos de 10% mais rico, 10% mais pobre. Aí se compara da renda nacional qual é a porcentagem de cada um desses segmentos. No Brasil é uma coisa alarmante, né? O Brasil, se eu não me engano, é o segundo país com maior concentração de renda do mundo. Depois a gente vai explicar para vocês que existe uma justificativa para isso, né? Dentro de uma das abordagens que a gente vai ver. Pois muito bem, né? Então uma das formas é essa, né? A partir das informações obtidas, podem se realizar várias comparações de 10% mais rico, 10% mais pobre, por exemplo, do cômputo geral da renda de um país, né? Se nós for fazer isso no Brasil, a gente vê que esse número é alarmante. Inclusive, se a gente comparar 1% mais rico com os 10% mais pobres, ainda causa aí um verdadeiro espanto se a gente comparar com outros países, né? Índice de Gini, média concentração de renda. Quanto mais próximo de zero, maior a distribuição. Quanto mais próximo de 1, menor a distribuição. Gini foi um economista italiano, né? Aí ele criou esse índice de Gini para medir a renda das pessoas numa nação, né? Depois a gente pode até pesquisar como é que está o índice de Gini no país. Deve estar aí também uma coisa alarmante, né? Ou seja, não deve estar muito próximo de zero, né? Mal distribuída a renda no Brasil. Pois muito bem, pessoal, desenvolvimento e repartição da renda. Qual aí é um grande enigma dos economistas? Qual a relação entre desenvolvimento econômico, né, e distribuição de renda? Será que o desenvolvimento econômico ele gera a distribuição de renda de forma automática? Não é bem assim, né, pessoal? Há uma tendência, sim, do desenvolvimento econômico, isso foi visto nos anos dourados do capitalismo, né, de beneficiar um maior número de pessoas, um maior número de classes sociais. Inclusive tem um livro, O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, que ele vai fazer essa relação, mas nem sempre essa equação funciona dessa forma, né? Quanto mais desenvolvimento, né, econômico, maior distribuição de renda. O país como o Brasil, por exemplo, o desenvolvimento econômico quedou em não proporcionalmente, né, aí distribuir renda para todas as camadas da população. Comparação entre países a partir da concentração de renda. Ele fala do corte longitudinal na página 76, pessoal, aqui do nosso livro. Aí a gente pode ler para vocês esse fragmento que o nosso autor ele elaborou, né? Ele vai dizer, olha, uma das perguntas que os economistas têm colocado é como o desenvolvimento econômico capitalista afeta a repartição da renda. Não existem séries estatísticas suficientemente longas e comparáveis, a não ser para alguns países, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, que permitem obter resposta a esta pergunta, mediante estudos históricos. O que se faz então é um corte longitudinal, isto é, se compara um grande número de países com renda per capita diferentes no mesmo momento. Supõe-se que o grau de desenvolvimento é dado pela renda per capita. Estas comparações mostram que os países de renda per capita muito baixa e muito alta, né, têm renda menos concentrada do que os países que estão em posição intermediária. Aqui lança-se mão de uma tese que foi muito difundida no Brasil nos anos 70 e 80, que é o crescimento do bolo. Temos que crescer o bolo para depois dividi-lo, como dizia aí o Delfim Neto, né? Renda per capita, pessoal, né? A renda total da nação dividido pelo número de habitantes, né? É um índice aí muito impreciso se você quer aí de fato apontar as desigualdades de renda, né? As desigualdades sociais. Mas é um dos índices importantes, é a renda per capita. Qual é a tese aqui fundamental? Né? Que países que têm uma renda per capita muito alta, a concentração de renda tende a ser mais baixa, né? E aqueles países também muito pobres, a concentração de renda tende também a ser mais fraca. Por quê? Ele vai dizer, né? E os países intermediários, que estão na situação em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, de vários outros países, né? Então, aí, essa concentração de renda é muito grande. A tese central é porque países pobres, né, normalmente são agrários, então vivem com uma renda muito aí acanhada, né, que a maior parte da população vive no campo.
né? À medida que o desenvolvimento vai ocorrendo, as pessoas vão migrando do campo para as cidades, né? E vai aí constituindo uma camada, né, social média que vai acabar se valorizando, né? Ou seja, sendo aí, tendo a renda maior, né? Então sendo aí beneficiada pelo desenvolvimento econômico. Até o ponto que haja aí uma transição bem pomposa, né, dessas classes que estão no campo para as cidades. Então isso aí vai levar algum tempo, ou seja, até o país conseguir, né, conquistar a plenitude do seu desenvolvimento, e a concentração de renda vai então automaticamente abaixar. Era a tese do Delfim Neto e de vários outros economistas. Temos que crescer o bolo para depois dividir. No caso do Brasil, né, já faz 40 anos aí que essa tese existe, o bolo cresceu e nada foi dividido, né? Olha só como é que o nosso autor trata. Esta teoria lembra a famosa história: vamos deixar o bolo crescer para depois dividi-lo. Ela tende a justificar a concentração de renda como um fenômeno transitório, inevitável, sem levar em consideração os processos econômicos, sociais e políticos que regem a distribuição da renda. Estes processos não são os mesmos em cada país. Na América Latina, na maior parte dos países, Brasil, México, Colômbia, a industrialização foi efetivamente acompanhada por concentração de renda. Mas o mesmo já não aconteceu em países asiáticos, como Coreia do Sul e Taiwan, nos quais houve reformas agrárias e o desenvolvimento não acarretou concentração de renda. Também os países em que revoluções proletário-camponesas foram vitoriosas, no caso ele está citando aqui a China, Cuba, etc., né? A desigualdade na repartição da renda foi bastante reduzida, graças às mudanças estruturais levadas a cabo. Portanto, é impossível formular uma teoria geral das relações entre industrialização e concentração da renda, aplicável a todos os países, independentemente do seu regime econômico, social e político. O que é que o nosso autor está dizendo? Nosso autor está dizendo que não é uma teoria precisa você querer incorporar, né, uma ideia que todos os processos são semelhantes, ou seja, vai ter uma fase de transição, né, dos países em desenvolvimento, em que a concentração de renda ela vai ser, entre aspas, natural. Não existe isso, né? O que o nosso autor está dizendo é que cada processo histórico, cada país tem aí o seu próprio enredo em termos de concentração de renda, né? Inclusive o caso aqui do Brasil, os Estados Unidos também, que é um país altamente desenvolvido, a maior economia do mundo, lá está com sérios problemas, né, em termos de desigualdade da renda. É só acessar a internet aí para ver aí, tem vários economistas norte-americanos dizendo que está havendo uma brasileirização da situação social e econômica do Brasil, ou seja, lá está surgindo uma classe aí de pobres e miseráveis muito grande, né? Aí, então, cada contexto tem a sua própria, deve-se a cada contexto, né, ter a sua análise própria para verificar por que essa renda está concentrada ou por que não houve concentração de renda. Pessoal, tem outro ponto, que é a posição neoclássica, o ponto 4. Como é um ponto extenso, a gente vai deixar para amanhã, tá bom? Então a gente fica hoje por aqui. Uma boa semana a todos, felicidade, aí parabéns, a maioria de vocês teve uma pontuação muito boa na AV que a gente fez, né? Aqueles que não lograram êxito, agora vai ter uma baita chance de recuperar aí a posição perdida, né? Porque a próxima AV vai ser com base nesse livro. Vocês estão vendo que é um livro muito acessível, né? Não tem nada de muito difícil nessas teorias econômicas que a gente está trazendo para vocês. Um abraço, felicidade, fique com Deus.